Muita gente também pergunta, o que não dá para fazer por teleconsulta? Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que não dá. E entre as coisas que não dá para fazer por telemedicina, hoje, né, ainda não saiu uma nova resolução sobre isso, nem nenhuma orientação nova, pelo menos até o momento, sobre os exames, por exemplo, admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho da medicina ocupacional, que são os atestados de saúde ocupacionais. Então, esse tipo de consulta, né, para esse fim, não pode ser feito para telemedicina uma emissão de um atestado, né, um ASO, né, que é um atestado específico, né, um documento específico para a medicina ocupacional. Então, isso não pode ser, porque eles correlacionam com o exame pericial. E também os exames periciais, no momento, né, eles estão ainda em discussão sobre fazer ou não fazer. Mas já existe projeto piloto do INSS para uso da telemedicina para perícia médica, tá? Além disso, o que não dá para fazer? Questões de emergência, né? Então, ninguém vai utilizar a telemedicina, como outro dia eu vi um colega, mas um aneurisma, né, e tal, um infarto agudo do miocárdio. A telemedicina, na modalidade de teleconsulta, né, somente o médico e o paciente, né, à distância, ela não é indicada para esse tipo de situação. Mas, por exemplo, na questão do stroke, né, do AVC, né, alguns, né, falam AVE, a neurologia já utiliza a telemedicina há muito tempo, tá? Então, a teleneurologia é algo que é utilizado no exterior há muito tempo, justamente porque, né, para a neurologia, tempo é cérebro, né? Então, em alguns casos, tem um paciente que chega numa unidade de saúde ou num pronto atendimento de uma cidade do interior e quando o médico faz esse diagnóstico de um acidente vascular cerebral agudo, ele precisa ser rápido, né, naquela decisão, né, e também no exame, né, de imagem para definir se aquilo vai ser eletivo para uma trombólise química, uma trombectomia, né? Então isso tem um tempo, né, um tempo curto, tá? E aí que a telemedicina entra para auxiliar, né, o paciente, né, que está naquela situação, tá? Então você tem um espaço, né, de 4, acho que, se não me engano, até 6 horas, né? Não sou mais emergencista, né? Não fico numa emergência, mas é um espaço curto, são 4 a 6 horas aí no máximo após a instalação dos sintomas e você deve definir o que vai ser feito, tá? Então, nesses centros que não têm estrutura, né, um especialista de neurologia lá no local pode se beneficiar da telemedicina. Aqui na região oeste de Santa Catarina já tem um projeto nesse sentido e tem ajudado bastante, né, os pacientes e os nossos colegas médicos das cidades do interior, tá? Então é um exemplo de uso, sim, da telemedicina em situações de emergência, mas claro, um médico está presente no local e o outro está à distância dando suporte, né? No caso, um especialista em neurologia, tá? E existe um serviço aqui, né, de remoção, né, às vezes até mesmo com a remoção aerotransportada, tá? Então, houve aí um aumento muito grande, né, de sucesso de casos que poderiam, às vezes, se não fosse a telemedicina, iam ficar, né, com atendimento fora dessa faixa de êxito do uso da medicação, por exemplo, né, ou da trombectomia, né? Então, você tem o uso da telemedicina nessa área muito bem estudado já, né, relatado e com sucesso, tá? Bom, outra questão, né, às vezes, alguns quadros, né, eu faço atendimento de telemedicina para uma empresa, onde eu identifico que necessita o exame físico de forma imperiosa, né? Então, às vezes, o quadro está bem clássico, né? Às vezes o paciente entra em contato, olha, comecei um quadro de febre, dor abdominal, começou na região do umbigo, depois se deslocou aqui para o lado direito, né? E está com muita dor, parei de evacuar, tô sem vontade de comer. Por exemplo, só de eu falar isso daqui para você, você já deve ter identificado o que se trata, né? Então, nesse caso, já foi bom até ele falar com o médico, porque o médico vai orientar ele e falar assim, olha,
Isso daí pode ser uma apendicite, você precisa de um atendimento imediato e o médico precisa te examinar, né? Agora, imagina se ele não tem acesso à telemedicina, ele pode ficar em casa, esperando ver se vai passar, e aí só piorar da situação, tá? Então, é comum, né? Já peguei casos do paciente relatar dor abdominal e eu suspeitar de alguma coisa que precisava, né, de um exame físico para melhor esclarecimento, e encaminhar ele, né, imediatamente para um pronto atendimento, tá? Então, você tem que ter bom senso, e também acho que é importante ter experiência, né, de vida, né, médica, presencial, de pronto-socorro, de hospital, de enfermaria, de ambulatório, de posto de saúde, para você poder fazer telemedicina com tranquilidade, tá?